Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje, no terceiro mês já do ano de 2022, estamos em março, e é sempre uma grande satisfação estar aqui, em mais um estudo de O Livro dos Espíritos, tá? No canal da minha querida Casa Espírita Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a nossa BBM. Pois é, hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre filosofia, sobre ciência e sobre religião e seus respectivos dogmas relacionados, inclusive à história da humanidade. Aliás, o Espiritismo vem nos mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, nova para nós. Essa força que reside na ação dos espíritos sobre a matéria. Então, assim, com outras leis, como a da gravitação universal, da eletricidade, também é uma lei da natureza. Todavia, só começou a ser estudada a partir da publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, com efetividade, é claro. Portanto, temos pouco mais de 150 anos de início desses estudos com mais efetividade. Hoje, então, vamos conversar sobre a lei da reencarnação, tomando como base a questão 222 de O Livro dos Espíritos. Vamos conversar sobre o dogma da reencarnação. Não é? Então, aqui hoje, mudando aqui para vocês, sobre o que vamos conversar, o dogma da reencarnação, uma revelação do Espiritismo. Isso aí está lá, esse questionamento na questão 222 do Livro dos Espíritos. Então, agora, nós temos a nossa página inicial, para que nós possamos dar... Chegamos agora na conversa, então nós vamos, além da ambientação com o assunto, vamos agora, com esse texto inicial, harmonizar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para passar a focar exclusivamente na nossa conversa. Então, hoje nós vou ampliar aqui para vocês, a página inicial, ela é do livro Pão Nosso, tá? E esse texto dessa página foi ditado pelo espírito de Emmanuel, médium que psicografou e fez Chico Xavier. A editora desse livro é a FEB. Então, agora nós vamos começar nessa leitura, tá, do texto de hoje. E o título é As Testemunhas, da lição 76 do livro Pão Nosso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. Isso está em Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência é sempre valioso dia de tua luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior.
Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que ele relaciona os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Amigos, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, eles falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta, no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, após a leitura, né, dessa página, né, do início desse texto, vamos agora à nossa prece para iniciar a nossa conversa de hoje. Então, vamos elevar, né, o nosso pensamento, fechando nossos olhos, limpando nossas mentes e agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando, de termos este meio tecnológico neste momento, né, de pandemia, né, ainda durante todo esse período, que permite nos aproximar e podermos conversar, trocarmos ideias, né, mesmo diante de todo esse cenário, esse quadro. E pedimos a nossos guias e mentores que lancem em nossos lares chuvas de bênçãos, de paz, de amor e mais ainda de inspiração para que possamos compreender o que vamos conversar na noite de hoje. Que assim seja, Pai querido, no abraço de Jesus, no amparo de Deus e no amor de Mãe Santíssima, possamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, então, meus irmãos, nós vamos agora iniciar, né, o nosso estudo aí na parte sobre o dogma da reencarnação. Então, colocando aqui para vocês, nós temos o dogma da reencarnação. É uma revelação do Espiritismo, né? É uma questão lá levantada pela, mais uma vez, questão 222 de O Livro dos Espíritos. E iniciando nessa conversa, vamos falar sobre o dogma e o dogmatismo. Então, o que seria o dogma, né? O que seria o dogmatismo? Bom, então, dogma é um termo de origem grega, que significa literalmente, né, o que se pensa é verdade, ou o que nos parece bom. O termo dogma, com o tempo, ele foi adaptado ao latim com o significado de preceito, de decisão, de decreto, popularizando especialmente na Idade Média, ele, né, popularizado, a palavra dogma, na Idade Média pelas composições teológicas da Igreja Católica, com o fim, né, o objetivo de justificar, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, a Eucaristia, a infalibilidade, né, do Papa, e por aí vai. Enfim, o dogma ele é um princípio fundamental estabelecido em uma doutrina, por exemplo, da qual se desenvolve ideias práticas. Então, o dogma pode ser de caráter
religioso, científico, filosófico, político e por aí vai. Em tempos mais antigos, o dogma estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção. Então, em nossas vidas, estamos cercados, se repararmos, de dogmas, que são passados, muitas vezes, de geração para geração. Esses dogmas, às vezes, nos fazem estacionar e praticar preconceitos e hábitos que podem se tornar até prejudiciais. Lembra que nós já conversei, isso é até objeto para outra conversa, né, sobre o poder do hábito, né, sobre como começa o hábito, sobre a recompensa, por aí vai. Bom, então, continuando, para muitos, os dogmas, eles acabam dificultando enxergar o novo e praticar até o desenvolvimento da empatia. E, nesse sentido, o dogmatismo, agora, podemos dizer que é uma corrente filosófica que afirma, né, essa corrente, ou então ela crê em algo como verdadeiro e indiscutível. Então, o dogmatismo é, acima de tudo, uma postura. A visão dogmática sempre enxerga a noção da verdade eterna e absoluta. Ou seja, os dogmas estão presentes em várias religiões cristãs e outras religiões, como, por exemplo, o judaísmo e até o islamismo. No dogmatismo, são ditas verdades que não foram revisadas ou criticadas, analisadas, tornando-se, assim, a verdade absoluta, que não pode ser discutida, nem questionada. Então, essa atitude dos indivíduos em crer na existência de algo, sem ter dúvidas, sem questionar, ela foi recusada principalmente por filósofos como Platão e Aristóteles, por exemplo. Então, dando continuidade a essa explicação aí sobre os dogmas, vamos agora aprofundar um pouquinho, né, nas questões das correntes filosóficas. Tá bom? Então, nós temos aí as questões das correntes filosóficas. Enquanto eu vou explanar para vocês, vou colocar aqui um quadro, tá? Que tem algumas delas, tá? Para que vocês possam aí acompanhar. Não todas, mas pegando como base, né, o livro Obras Póstumas, que Kardec colocou lá, analisou as 5 alternativas da humanidade com relação à vida futura. Assim, né, então, há várias formas, né, criadas pelo homem para enxergar a vida, para enxergar Deus e também para pautar seus pensamentos, para justificar os acontecimentos, as crenças e as condutas. Kardec elaborou questionamento aos espíritos sobre algumas dessas correntes, como, por exemplo, o panteísmo, está lá no Livro dos Espíritos. E ainda há um capítulo sobre o panteísmo e algumas outras doutrinas, como falei para vocês ainda há pouco, lá no livro Obras Póstumas, que eu coloco aqui o quadrinho para que vocês possam acompanhar. E esse quadrinho, obviamente, tem o título As 5 Alternativas da Humanidade, como vocês estão vendo aí. Bom, as 5 alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo, que foram abordadas por Kardec no livro Obras Póstumas. Tá? Mas eu vou falar, depois de falar delas, um pouco de algumas outras. Tá? Então, o panteísmo, ele nega a ideia da individualidade da alma após a morte, quando ele defende que somos parte de Deus. O dogmatismo, na análise, né, de Kardec, ele se baseia no dogma da fé. Já até falei um pouco antes aqui, né, na conversa de hoje. Então, para essa ideia dogmática, né, a alma é criada no nascimento do ser. A sorte da alma, então, já está determinada. É uma grande questão ligada ao determinismo. Agora, para o panteísmo, Deus é o todo. E tudo o que há no universo é um pedacinho de Deus.
os teístas, né, já outra corrente, defendem que há, né, que somos, né, seres independentes de Deus. Então, os deístas creem que Deus, claro, ele criou o universo, mas depois da criação, o universo passou a funcionar por conta própria, independente de Deus. É claro que, além dessas alternativas mencionadas por Kardec, há outras. Vou falar aqui mais um pouquinho, né, ao longo da conversa. Normalmente, sem perceber, né, a gente começa aí, né, a raciocinar, se dá conta, as pessoas no cotidiano se portam de acordo com uma, né, com a mistura dessas correntes. E nem se dão conta. Até porque, né, não possuem, muitas vezes, conhecimento sobre essas correntes. Então, o dogmatismo filosófico, por exemplo, é a contestação de outra corrente chamada ceticismo. Então, enquanto os adeptos do dogmatismo, eles aceitam verdades sem questionar, tá? Vou botar aqui para vocês me verem mais ampliado agora. Os céticos, por outro lado, né, ou adeptos do ceticismo, eles se portam de forma oposta, questionando tudo e negando tudo, até que possa provar para eles. Essa posição cética faz com que muitos atualmente radicalizem até com relação à existência de Deus. Então, o idealismo, já outra vertente, de uma forma geral, defende que as ações humanas são guiadas pelas ideias. Então, basta pensar no gosto, no cheiro, no tato, na visão, para o idealista, né? Já para os céticos, são estas sensações que nos fazem perceber as coisas, e todas as coisas estão dentro do mundo. Então, essa doutrina, né, utilizada pela primeira vez, ela foi por Leibniz, ela é associada também a Santo Agostinho, relacionada à teoria da subjetividade, a René Descartes na evidência do cogito, e a Russell com a corrente da fenomenológica. Então, para os filósofos idealistas, né, tudo o que existe no mundo exterior ao eu é resultado do trabalho da mente e das ideias. Assim, a realidade é considerada como uma criação da mente e não algo dado pelo mundo. Já a corrente do espiritualismo é o oposto de uma outra corrente, que é a do materialismo. Todos que acreditam que exista qualquer coisa além da matéria, além do mundo físico, são, por definição, espiritualistas. O materialismo, né, então, também se opõe à corrente que eu falei ainda há pouco, idealismo. Para os materialistas, a matéria e seu movimento é a realidade fundamental de todo o universo. Então, o materialismo, ele defende que todas as coisas são compostas de matéria, de todos os fenômenos, que todos os fenômenos são o resultado de interações materiais. Então, de acordo com o materialismo, o homem nada é antes e nem depois da vida corporal. É o famoso morreu, acabou. O materialismo não acredita, né, como vocês podem perceber, em Deus e aponta que o nada, né, para o nada, que existe um nada, né, após a morte biológica, ou seja, a morte do corpo físico, do corpo material. O espiritualismo, ao contrário, é uma corrente filosófica que crê em Deus e na alma, na imortalidade da alma, nos princípios morais e espirituais. Bom, todavia, gente, não se deve, porém, confundir espiritualismo com espiritismo, tá bom? E isso é um erro muito comum. Infelizmente, ainda há espíritas de longa data que ainda fundem espiritismo com espiritualismo. O espiritualismo é uma filosofia, e dentro dessa filosofia vamos encontrar o espiritismo. Então, a palavra espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec, utilizado pela primeira vez na introdução de O Livro dos Espíritos.
Kardec propôs que empregar a palavra espiritismo no lugar das palavras espiritual e espiritualismo, né, ele propôs isso, para indicar a crença apresentada em O Livro dos Espíritos, em termos espírita e espiritismo. Essas palavras. Mas aqui no Brasil, a palavra espiritismo, né, virou assim, como se fosse um carnaval. Né? Passou a englobar tudo, né, porque tudo é espiritismo. Bom, até usam, né, de uma forma errônea termos como kardecismo ou então espiritismo de mesa branca. Bom, então várias religiões com manifestações espirituais, mediúnicas, ostensivas, são associadas de forma equivocada ao termo novo espiritismo, que é um neologismo criado por Kardec. Como eu falei, está lá na introdução de O Livro dos Espíritos, primeira menção. Então, e seguindo, discorrendo sobre as diferentes filosofias, nós temos que, para que a corrente racionalista, né, o racionalismo, ele defende que fora da razão ninguém adquire conhecimento. Tá? Eu amplio um pouquinho aqui para vocês, novamente, né, enquanto estamos conversando. Então, para o racionalismo, somente a racionalidade é que nos proporciona o conhecimento verdadeiro, pois ela nos permite o entendimento das ideias e dos conceitos que são a base racional do mundo. Já temos uma outra corrente, que é a corrente do empirismo. Ela se opõe a essa corrente, né, do racionalismo, né, já que nega a razão como potência criadora. Então, para os empiristas, somente se obtém conhecimento através da experiência, da vivência. Então, é um pensamento que não está errado, né? Mas não pode anular o racional, a razão. Porque a razão e a experiência, na verdade, elas andam de mãos dadas. Então, empiristas e racionalistas, eles são partes, né, de um conjunto. As ideias podem ser somadas. Então, devem razão e experiência andar somadas, e o espiritismo vai provar isso, vem provando isso. Então, podemos constar, durante, né, perceber das nossas vidas, que a razão e a experiência nos conduzem a um grande conhecimento, a um grande crescimento interior. E assim, com essas breves explanações sobre as muitas formas de enxergar, né, a vida, né, as crenças e as correntes filosóficas, já podemos prosseguir falando um pouco mais sobre dogma, sobre encarnação e sobre espiritismo. Tá? É claro que é uma apertadíssima síntese sobre todas essas correntes. Tá? Então, é uma breve explanação sobre essas diferentes formas de enxergar. Nós podemos perceber que nós nos identificamos com mais de uma delas, ao mesmo tempo, misturadas, né? Diante principalmente dos vários cenários que vivemos diariamente ao longo de nossas vidas. Tá? Bom, então agora nós vamos conversar sobre dogmatismo e espiritismo. Vamos aprofundar um pouco mais o conceito, né? As ideias, o aprendizado. E agora, então, vamos usar, né, a questão do dogma então, para essas formas de enxergar a vida que nós acabamos de conversar. Há diferenças no uso e no entendimento para o termo dogma. Como assim, Branco? Muitos perguntariam, né, que já tem um conhecimento no assunto. Bom, para algumas vertentes religiosas, os dogmas são empregados como verdades absolutas. Já para a ciência, para a filosofia e para o espiritismo, os dogmas, eles não possuem essa conotação de verdade absoluta, essa rigidez. O dogma para a filosofia, né, e para as ciências, ele é utilizado com o objetivo de formar um conjunto de ideias que exigem, né, exame por critérios como a razão e a experimentação. Filósofos e cientistas fazem uso do dogma, sim, para expressar a ideia de um axioma, de um preceito, de uma máxima, partindo de algo. Então, sempre se baseando na ideia de um conceito
relacionado a ser analisado. Então, os objetivos da ciência e da filosofia, né, para o uso do dogma são bem diferentes, né, daquele usado por algumas religiões. Então, algumas outras vertentes cristãs, por exemplo, defendem os seus dogmas como verdades absolutas. Isso significa que são indiscutíveis, né? Então, assim, apontam e definem o conceito de fé. O filósofo alemão Immanuel Kant, sobre o uso dos dogmas, né, como verdades absolutas, ele diz que o dogmatismo é a crença equivocada na capacidade do espírito humano para a elaboração de sistemas de pensamento que dispensam o movimento reflexivo da crítica. Isto é, o debruçar-se da razão sobre si mesma na busca de seus limites e ilusões. Então, o espiritismo codificado, ou a doutrina dos espíritos, também possui dogmas, né? Para espanto de muitos, às vezes não atentaram ainda para isso. E sobre essa questão, nosso grande Herculano Pires, lá no capítulo 3 do livro Agonia das Religiões, ele aponta que no Espiritismo, como em todas as doutrinas filosóficas, existem dogmas da razão, como o da existência de Deus, né? O da reencarnação, também o dogma da reencarnação, o dogma da comunicabilidade dos espíritos após a morte. Muitos adeptos estranham a presença dessa palavra, dogma, nos textos de uma doutrina como é a espírita, que se afirma antidogmática, ou seja, aberta ao livre exame de todos os seus princípios, aberta ao questionamento. Então, essas pessoas, né, são ainda apegadas ao sentido religioso da palavra usada por algumas religiões, como já falamos aqui. Não há nenhuma razão, então, para essa estranheza, né, para a estranheza do dogma na doutrina espírita, né? Como já vimos do ponto de vista cultural, que essas pessoas acham que é estranho. Mas os dogmas, gente, nas palavras de Kardec, não devem ser utilizados como verdades absolutas. Kardec diz sobre os dogmas do espiritismo que, se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Só por essa afirmação de Kardec já podemos entender que, embora existam dogmas espíritas, eles não devem ser considerados absolutos, inquestionáveis. É por isso que José Herculano Pires, novamente, em seu livro Agonia das Religiões, ele afirma que o dogma espírita da reencarnação não é um dogma de fé ou religioso, mas sim um dogma filosófico ou da razão. Entre o dogma religioso e o dogma filosófico, há uma diferença fundamental, então. Enquanto o dogma filosófico pode ser discutido, o dogma religioso é de fé cega, não pode ser questionado. O espiritismo deve possuir a mesma postura que a ciência. Ambos não atacam nada sem ter comprovação e a demonstração de sua tese. O próprio espiritismo nasceu através da experimentação e de métodos empregados pelo professor Rivail, nosso querido Allan Kardec. Então, agora, né, continuando aí, né, aprofundando a questão do dogma da reencarnação, vamos aí conversar sobre reencarnação e outras religiões. Então, a palavra reencarnação não deve ter a sua origem atribuída a Allan Kardec ou ao Espiritismo. A palavra, né, a ideia. Tá? No estudo das antigas religiões e de diversos textos antigos, inclusive na Bíblia, nos deparamos com a ideia da reencarnação, com os fenômenos mediúnicos e, como exemplo,
de vidas sucessivas, como é o caso, olha só, por exemplo, de João Batista, que foi o profeta Elias renascido. E a questão 222 de O Livro dos Espíritos, objeto hoje, nossa conversa, né? Ela nos lembra que o dogma da reencarnação não é novo. Tá? E ele foi ressuscitado, inclusive, de Pitágoras, né? Pitágoras. A própria doutrina espírita não foi uma invenção moderna, pois ela é uma lei da natureza, como mencionamos aqui anteriormente na nossa conversa de hoje. Então, o espiritismo, não com palavras, tá? Mas como fatos, ele existe desde a origem dos tempos. Mas Pitágoras não é o autor nem da ideia da metempsicose. Ele buscou, né, essa ideia lá dos antigos filósofos indianos e egípcios, algo mais antigo ainda. Então, a ideia da transmigração das almas, que o espiritismo chama de reencarnação, era uma crença comum no passado das civilizações. Quando o homem se tornou homem, ou seja, quando adquiriu inteligência, os funerais, eles surgiram. E, nesse momento, os mortos começaram a ser reverenciados e começaram a se desenvolver nos povos antigos. Então, o quê? A ideia do que vem após a morte biológica, do que vem além da morte. A concepção de que não é o nada que vem depois. Então, o surgimento e a ideia da vida futura, da vida pós-morte biológica, surgiram de mãos dadas. E de acordo com o historiador, né, deixa eu botar aqui para vocês poderem me ver um pouquinho mais agora. Então, de acordo com o historiador Aníbal de Almeida Fernandes, na obra A Genealogia, como fator básico na formação da civilização, o homem só começa a ser homem quando começa a enterrar seus mortos. Ele afirma que esse é um marco divisório entre o animal e o primeiro homem. O primeiro ser realmente inteligente. E continuando aí nessa conversa, vamos aprofundar aqui mais um pouco, vamos ampliar mais esse quadrinho e vamos falar, né, sobre ressurreição e reencarnação agora. Bom, a ressurreição é o processo onde uma pessoa recupera a vida do corpo que tinha antes de morrer. Ou seja, depois da morte biológica, ela volta a viver com o mesmo corpo, na ideia da ressurreição. A ressurreição, então, ela está ligada a uma questão de fé cega, ou seja, de dogma religioso. Para a ciência, a ressurreição não é possível, pois a morte biológica é considerada irreversível para aquele mesmo corpo. Allan Kardec, como sabemos, introduz na linguagem espírita diversos neologismos, inclusive as palavras espiritismo e reencarnação. Volto aqui a dizer, a ideia de espiritismo e a ideia de reencarnação não é nova, mas a palavra espiritismo e a palavra reencarnação foram criadas por Kardec, constam lá, a partir de 1857, na publicação de O Livro dos Espíritos. Mas Kardec, né, como reafirma aqui, não criou a ideia da reencarnação. A pluralidade das existências, de vidas sucessivas, né, de vidas passadas e futuras, é uma noção que existe desde as antigas civilizações. Os próprios judeus são reencarnacionistas. A reencarnação significa o Gilgu Nashamot dos hebreus e a mentepsicose dos gregos. Portanto, não é nenhuma novidade quando Kardec traz a palavra reencarnação para a ideia da reencarnação. Na Bíblia, começamos a ter, né, informações sobre a ideia de reencarnação
desde o capítulo da criação do homem. Em Gênesis 2:7, quando Moisés fala que Deus criou o corpo do homem, ele introjetou ou insuflou nele, no homem, o sopro de vidas. Está lá escrito. Assim, nós fomos criados através do Nishmat Shaim para múltiplas existências. A Bíblia fala de múltiplas existências em vários momentos. Até o livro dos profetas está repleto, lá nele, de passagens que justificam a reencarnação. E Orígenes de Alexandria, também conhecido como Orígenes de Cesareia, ou simplesmente Orígenes, um dos pais da igreja, diz que a doutrina do karma e do renascimento é uma doutrina cristã. Bom, vou botar mais um padrinho aqui, enquanto converso com vocês, né? Então, lá no item 04 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos aponta que a reencarnação é a volta da alma ou do espiritismo, ou do espírito, à vida corpórea. Mas isso só é possível, gente, ocorrendo um outro corpo. Um corpo formado para uma nova vida e que nada tem em comum com o antigo corpo. Aí muitos falariam, e a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus, tá? Existem uma série de situações que nós ainda desconhecemos e a ciência ainda desconhece. E foi uma questão ímpar em toda a história da humanidade. É um assunto para uma outra conversa. Bom, até meados do século VI, todo o cristianismo aceita a reencarnação. A cultura religiosa oriental já aceitava. Milênios antes da era cristã. Todavia, isso, de repente, foi alterado pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla. Tá? Também, atualmente, é conhecido como Istambul, lá na Turquia. Então, esse concílio ecumênico de Constantinopla ocorreu no ano de 553, depois de Cristo, claro. Então, esse concílio foi convocado e dirigido pelo imperador Justiniano e a revelia da vontade do Papa Virgílio. A decisão de abolir a reencarnação ela foi totalmente política, tá, gente? Teodora, que era esposa do famoso imperador Justiniano, era escravocrata, cruel, devassa, desumana e muito preconceituosa. Ela temia retornar ao mundo em vida posterior, na pele, por exemplo, de uma escrava, como forma de expiação, pela vida como levava como imperatriz Teodora. Então, a partir daí, a reencarnação foi substituída pela palavra ressurreição. E Teodora acreditava que, com isso, não seria mais punida pela justiça divina. Se fosse assim, bom, mas atualmente, muitos se recusam, tá, a aceitar a ideia de reencarnação pelo mesmo motivo que a imperatriz Teodora. Certas pessoas, elas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que não lhes convém. Imagina, o bicho vai pegar para mim, estou fazendo um monte de coisa ruim, e repelem até que há muitos espíritos, nós temos muitas testemunhas, nos observando. Tá? Lembram ali da página inicial. Bom, então, as pessoas acreditam que continuarão impunes, como Teodoro acredita. Alguns até dizem que já basta uma existência e que não há necessidade de outra. Bom, vou aumentar aqui para vocês poderem me ver. Mais um pouquinho. Então, os próprios céticos que repudiam a existência de Deus e as religiões, quando se deparam com o espiritismo e o questionam, enxergam lógicas, assim que iniciam um estudo a fundo. Tá? Então, eles repudiam a existência de Deus das religiões, mas quando se deparam com o espiritismo, vão estudando, vão aprendendo, já começam a enxergar uma lógica. Então, no espiritismo, o cético pode questionar
pois os dogmas espíritas devem ser, sim, discutidos, questionados e avaliados e compreendidos. Então, isso é algo bem diferente quando comparado, né? Como já falei aqui, a várias religiões, ou filosofias, né? Correntes filosóficas, né? E aos inquestionáveis dogmas de mistérios da fé, de verdades absolutas. Deus não pode ser questionado, na opinião de alguns. Bom, dando sequência agora, vamos ver aqui o dogma da reencarnação. Então, o dogma, né, da reencarnação, que é o assunto principal de hoje, né? Então, chegamos aqui à conversa onde podemos falar mais um pouco sobre, ampliando mais ainda o conhecimento, que Kardec reconhece a lei da encarnação como um dogma em várias partes de O Livro dos Espíritos. Nas palavras de Kardec, na questão 222 de O Livro dos Espíritos, diante do dogma, né, da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo, né, que nós conversamos aqui, e que se conservou no íntimo de muitas pessoas, né, desde as antigas civilizações até os dias de hoje. Kardec ainda discorre, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1864, recolando aqui a minha cola, isso, 1864, lá no texto Dissertações Espíritas, que o dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama. Esse encarnado que ama, ele se pergunta com espanto o que ocorre com as afeições particulares, com os seus amores, com os seus familiares e amigos, né, no decorrer das infinitas vidas que todos, às quais todos somos submetidos. E Kardec também aborda a questão do dogma das penas eternas. Religiões cristãs apontam que é o fim de uma... Certas religiões cristãs apontam que é o fim de uma única vida, a pessoa irá, após a morte biológica, viver eternamente no céu ou no inferno, de acordo com a maneira com que viveu, com as coisas boas ou más que fez. Então, o dogma da reencarnação se opõe a esse dogma das penas eternas. A reencarnação é justamente o mecanismo que permite ao espírito romper com o sofrimento eterno no inferno, por exemplo, né? O que chamamos de inferno. Então, as diversas existências sucessivas permitem ao espírito se redimir de seus erros e buscar a paz, a perfeição. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação, porque Deus fornece a salvação através das novas vidas, das novas encarnações, das novas oportunidades de reajustes que são ofertadas por um Deus justo e bom para aqueles que transgrediram as leis divinas, né? Que fizeram mal aos seus pares. Então, através das vidas sucessivas, temos a chance de nos reconciliar conosco, com nossos erros, com nossas más atitudes, com nossos desafetos. Deus realmente é justo, bom e sábio, e nos dá chances infinitas para nos melhorarmos, através da forma das infinitas vidas em novos corpos de carne, em novas encarnações. Através desse conhecimento sobre a reencarnação, conseguimos melhor compreensão para casos como, por exemplo, os bebês que possuem suas gestações interrompidas, ou de bebês que já nascem com graves deformidades, com graves enfermidades, com graves defeitos físicos, desequilíbrios mentais, né, ou outras doenças. Bom, então agora já estamos chegando aí, né, no final, parte decisiva do nossa conversa de hoje, nosso estudo. E o que podemos dizer? Que então, agora, né, já fica, né, mais claro, espero eu,
esse entendimento de que um morreu e acabou, e o outro também, outra frase famosa, descansem em paz, depois da morte biológica, definitivamente não existe. O conhecimento da pluralidade das existências nos aponta que fazer coisas ruins traz consequências terríveis. O corpo que recebemos, as experiências pelas quais passamos, nesse ou em outros mundos, vamos pensar, refletem as nossas necessidades espirituais de acordo com nossas atitudes nas vidas anteriores mal vividas. Da mesma forma que acordamos diariamente para prosseguir em nossas jornadas, novas chances a cada dia que acordamos. Aliás, viver, né, o sono, né, e o novo despertar, um pequeno exemplo que são as vidas sucessivas, né, novas encarnações. Então, acordamos diariamente para prosseguir em nossas jornadas construindo, aprendendo e corrigindo. Reencarnamos inúmeras vezes e vivemos muitas vidas, objetivando nossa evolução espiritual. Nos itens 6 e 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que formam as diferentes religiões. E hoje falamos sobre isso tudo, na visão espírita. Todas elas, né, essas concepções, têm seus conceitos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. E ninguém está aqui repreendendo isso. Estamos colocando aqui, né, o ponto de vista do Espiritismo codificado. A fé cega nada examina. Aceita sem verificação tanto o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Ou seja, anula praticamente por completo o quê? A manipulação. É claro que esse tipo de fé vem transformando muitos em céticos. A fé cega, né? Fazendo crescer a cada dia o número de ateus. Na Idade Média, né, a fé cristã católica rompeu com a filosofia e com a ciência, robustecendo-se em seus dogmas inquestionáveis de verdade absoluta. É por isso que a fé cega, quando é elevada ao excesso, produz fanatismo. A fé cega já não é deste século, né, de fartura, né? Ela não é de fartura de conhecimento, né? A fé cega deste século já não pactua com a fartura de conhecimento, com a evolução tecnológica, com a evolução de comunicações que vivemos hoje. Assim, os ateus crescem porque a fé cega pretende que se impor, manipular, né? Em algumas ocasiões, não em todas, tá, gente? Exigindo a renúncia, né, de um dos mais preciosos direitos, gente, do homem, o raciocínio, a razão e o livre-arbítrio. Por outro lado, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, por permitir questionamento, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura, então, crê, pois tem certeza. E tem certeza porque compreende. E finalizando com o que é dito, né, finalizando, então, com o que é dito por Kardec, lá no item 7 do capítulo 19, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, propõe essa fé raciocinada, né? Pelo fato de triunfar sobre a descrença, sempre que não encontra oposição sistemática, né, e interessada. Kardec já disse. Então, o objetivo dessa conversa de hoje foi o quê? Esclarecer sobre a visão espírita, sobre a visão do espiritismo codificado, sobre a fé raciocinada, e não é de criar desavenças ou críticas. Tá? Aqui, realmente, tá, quem procurou, né, buscou estudo, ler, comparar, conhecer e trazer aqui para vocês. Mas, infelizmente, muitos falam sem conhecer, sem ler. Não dá para falar, nem para criticar, sem poder conhecer, sem poder ler, sem poder estudar a fundo. Então, o mais importante é que os praticantes de todos os credos pratiquem a caridade, o amor e a união. Bom, pessoal? E agora nós chegamos aqui a esse momento da nossa prece, né, de encerramento do estudo de hoje, já o nosso tempo.
estamos no laço aí. Então, nesse momento, vamos fechar as nossas mentes, tá? Vamos limpar, né, nossas mentes, abrir nossos corações, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E vamos pedir para nos lembrar de todos essa conversa de hoje, né, no nosso dia a dia. Vamos pedir aqui sempre com que nós possamos merecer sempre a proteção dos nossos guias e mentores. Possamos que nós, né, tanto no Espiritismo, né, quanto em qualquer outra fé que nós aceitarmos, com que nós possamos nos tornar cada dia melhor e nos tornar cada dia, principalmente, aprendizes, né, e vamos exercitar os ensinamentos propostos por Mestre Jesus. E aqui nós vamos pedir toda a proteção, todo o amparo, vamos pedir para que todo o sofrimento, né, o nosso sofrimento, daquelas pessoas, principalmente neste momento de pandemia, que estão passando por uma série de situações complicadas, possam receber todo o amparo e proteção. Né? Abraço, querido de Mestre Jesus, o amor de Mãe Santíssima. E assim nós pedimos muita paz, muito amor. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aqui, né, pela participação na nossa live de hoje, e que vocês possam curtir esse vídeo e que possam ofertar para outras pessoas também, convidar para assistir esse vídeo. Tanto esse vídeo de hoje, quanto demais vídeos do canal. Curtem, né? E também que possam compartilhar, tá? O canal e as conversas aqui, né, que estão gravadas, né? Desse projeto aí, né, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E eu agradeço, né, em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Mãe Santíssima, e em nome do patrono da nossa casa, Adolfo Bezerra de Menezes, né, nosso grande doutor Bezerra de Menezes. Que fiquem todos em paz, tenham um bom final de semana e uma boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus.